Isso, Marcos. Como nós somos deputados de oposição, a forma mais viável de auxiliar a nossa região e cobrar por nossa região é tanto por meio de pronunciamentos que fazemos aqui na Assembleia, cobrando de forma independente as questões da nossa região. Assim foi com relação à passagem das Traíras, esse problema que a gente acompanha desde o ano passado. Assim é também como a questão do Hospital Regional de Seridó, a falta de insumos, que já fizemos audiência pública a esse respeito e infelizmente esse problema persiste no Hospital Regional. Então, é fazer audiências públicas, cobranças. Então, o fato de a gente ser oposição, o fato de a gente ter esse mandato independente nos permite fazer essas cobranças de forma muito segura. E também a outra forma é pelo encaminhamento de emendas parlamentares, que é uma prerrogativa do parlamentar, destacar no orçamento do Estado recursos para determinadas áreas prioritárias. E assim nós fizemos nesse primeiro ano de mandato, como por exemplo encaminhando emendas para a cidade de Caicó, para o Hospital Regional de Seridó, que foi objeto de audiência pública, também para o UERN, também para a construção de uma passagem molhada no Sabugi 2. Então, são situações que, pelo mandato, a gente pode ajudar, e é assim que a gente vai fazer no decorrer do nosso mandato. Agora, mesmo sendo deputado da oposição, o senhor já conseguiu aí nos últimos meses, destinar para Caicó R$700 mil de emendas, Como é que é uma articulação para isso? Há como furar, por exemplo, esse bloqueio? Isso. As emendas parlamentares, elas são destinadas pelos parlamentares para as suas áreas que entendem prioritárias. E o governo sempre divulga um calendário naquele exercício do ano para a liberação de emendas. E esse ano de 2024, o governo ainda não liberou nenhuma emenda parlamentar. A gente já está chegando em maio, então isso tem sido objeto de cobrança dos deputados. Inclusive hoje teve pronunciamento, mais uma vez cobrando a liberação dessas emendas, porque quando a emenda não é paga, não prejudica o parlamentar, prejudica, no nosso caso, por exemplo, a UERN de Caicó, que enviamos emenda parlamentar, prejudica o Hospital Regional de Seridó, para aquisição de insumos também. Então, é uma questão que tem sido objeto de cobrança a liberação dessas emendas, mas que esse ano ainda não foram liberadas. Na sua última entrevista, lá em Caicó, estava faltando a liberação da emenda do Carnaval, que você destinou para Caicó. Foi liberado ou não? Isso, essa foi a única emenda que foi liberada diante de uma exceção, já que o Carnaval de Caicó, o prefeito lá é aliado da governadora e ele também entrou aí nessa cobrança para a liberação dessa emenda. Então, somente emendas do Carnaval foram liberadas, acho que para Caicó e outras cidades do Rio Grande do Norte. Mesmo sendo oposição ao atual governo, há um diálogo, uma abertura para realmente trazer benefício para o povo do Rio Grande do Norte, em especial do nosso Seridó? Eu acho que a gente faz uma escolha em determinado momento. Quando você passa a ter uma postura mais combativa, uma postura de cobrar e não esconder os problemas, você, de certa forma, passa a ser considerado um deputado de oposição e você não tem tanta força quanto os de situação. Isso é uma escolha que eu fiz desde o início do meu mandato, poder ter um mandato independente e cobrar realmente, não ficar omisso diante das diversas situações da região do Seridó, como por exemplo o aeroporto de Caicó, que já falei por diversas vezes, fiz diversas cobranças, um aeroporto que está fechado, fechou no governo Fátima Bezerra, e passado todo esse tempo, mais de um ano do aeroporto fechado, não se tem nenhuma resposta a esse respeito, e são esses tipos de cobrança que a gente faz, e é uma decisão que a gente tomou desde o início do nosso mandato, ter esse mandato realmente independente e poder cobrar. Então, acho que a partir desse momento que você tem essa escolha, você acaba como um deputado de oposição sem ter aquela força para dialogar tanto com o governo, mas é uma decisão tomada e é uma decisão que nós entendemos correta. Qual é o peso de ser hoje o único deputado de Caicó na Assembleia Legislativa? Isso, é importante que Caicó, não só Caicó, mas o Seridó tenha essa representação na Assembleia Legislativa, porque é a forma, muitas vezes, que o deputado tem de ajudar, como eu falei, em especial com as emendas parlamentares, dentro do orçamento do governo do Estado. Se não tiver um parlamentar, muitas vezes acaba deixando de vir determinados recursos para a cidade de Caicó. Então é importante que Caicó tenha não só um deputado estadual, mas se tiver dois, enfim, quanto mais tiver,
melhor para a região, não só por ser uma voz de cobrança, mas também no encaminhamento das emendas e ter essa atenção com a cidade. Aproveitar aqui a ocasião, deputado, acho que é pela primeira vez que você vai falar sobre política, né, após uma decisão aí da Justiça de não lhe dar, por exemplo, o direito de sair do MDB, né? Como é que você recebeu essa decisão? Era que você realmente esperava? Isso, eu cheguei a dar entrevista no programa da 95 FM, a você, Marcos, Joel, e nós colocamos nossa pretensão de ser candidato naquele momento. E a nossa missão era dialogar com a oposição, tentar unir as diversas vertentes da oposição e apresentar uma candidatura a Caicó, porque, como eu disse desde aquele momento, é importante debater os problemas da cidade. Se a gente não debate os problemas da cidade, é como se a cidade não tivesse problemas, e esse momento de uma campanha eleitoral, de embate político, é um momento oportuno para esse tipo de debate. Então, a nossa missão e o que nós tentamos fazer foi reunir a oposição da cidade de Caicó, e nesse meio tempo eu sempre disse que eu tinha uma questão partidária a ser resolvida, que é a minha saída do MDB. E foi pedido formalmente, por escrito, a nossa desfiliação, a autorização para a desfiliação, mas que não foi concedida. Com a resposta do partido não concedendo a nossa desfiliação, nós ingressamos na Justiça para tentar essa desfiliação do partido, para possibilitar a nossa candidatura em Caicó, a nossa pré-candidatura. E a liminar inicialmente foi indeferida e recorremos ao plenário para tentar conseguir essa liberação. E no plenário esse recurso foi rejeitado por 4-2, e a partir do momento que o plenário rejeita esse recurso e a gente não teve como se desfiliar do partido a tempo para buscar uma nova sigla partidária, nossa candidatura acaba ficando inviabilizada. Porque o MDB, que é o partido que estamos filiados, já anunciou pela sua executiva estadual que em Caicó o direcionamento ao partido é o apoio ao atual prefeito Dr. Tadeu. Então hoje, mesmo que a gente quisesse ser candidato a prefeito de Caicó, tem essa questão partidária que impede essa candidatura. Muitos dos seus aliados, os bacuraus históricos, permanecem ainda no MDB de Caicó. Não sei por quanto tempo ainda, mas permanecem, né? O que levaria, por exemplo, para uma convenção, de repente até uma maioria favorável a uma sua candidatura se passando pela convenção. Você pensa realmente em levar isso adiante ou não? É muito inviável e eu acho assim que o momento de ter se consolidado essa pré-candidatura foi o momento das filiações, foi o momento que a gente estava conversando com outros partidos. Então eu acho que a partir do momento que vai passando o tempo e essa candidatura ela não aconteceu no momento oportuno, eu acho que cada vez mais inviável. Então não é uma situação que a gente esteja debatendo, estudando, pensando uma candidatura pelo partido nesse sentido. Como fica agora? Uma reflexão, uma avaliação de como o deputado vai agir diante das eleições em Caicó? Isso, hoje dentro do espectro de oposição existe uma candidatura lançada da professora Sandra Kelly, que é muito preparada, é uma pessoa que vem da universidade, que tem muito a contribuir com Caicó. Então eu acho que a oposição deve, nas próximas semanas, nos próximos dias, sentar para conversar e organizar a oposição, que pode realmente a oposição se unir em torno do nome de Sandra Kelly, pode discutir outros nomes, e é algo que, assim, até digamos assim, já passou do tempo, né? Então, como Sandra Kelly hoje está colocada como pré-candidata, é uma possibilidade também, uma composição com Sandra Kelly, e ela apresentar aí um projeto que una a oposição, que una a cidade de Caicó em torno de um projeto de oposição ao prefeito Dr. Tadeu. Mas existem outros nomes realmente, ou a tendência de que a oposição se une em torno de Sandra Kelly? Há essa possibilidade e temos que conversar nesse meio tempo, não só nós que fazemos parte da oposição, que temos um mandato, mas também os demais partidos, né? Tem outros partidos na oposição, como o próprio PL e demais partidos. Conversar com esses partidos e ver a melhor alternativa para a cidade de Caicó. Se Sandra Kelly conseguir aglutinar a oposição, acho que vai partir para aquilo que eu sempre defendi, que é uma oposição unida. Eu acho que se a oposição for unida, aumenta a chance de uma vitória nas eleições. Como é que está o relacionamento do deputado, né, com lideranças do MDB, entre eles o vice-governador Walter Alves? Uma boa relação, uma relação cordial, e a gente
que é afiliado ao partido tem que entender as regras partidárias, que precisamos dessa liberação do partido, e nós encaramos isso com naturalidade, embora fique realmente meu sentimento pessoal de tristeza por não poder estar como pré-candidato, não poder anunciar uma pré-candidatura, não poder amadurecer essa ideia, pelo menos tentar viabilizar e disputar a Prefeitura de Caicó. Realmente, sentimento pessoal, a gente acaba tendo uma certa decepção diante dos acontecimentos, mas que a gente entende que essas são as regras do jogo partidário, sempre foram assim, então nos cabe aceitar a decisão que vem no instância superior, que é o partido. Deputado, por mais que você não queira polemizar, né, a gente sabe que enquanto o MDB esteve no comando do seu pai, Álvaro Dias, e até do próprio deputado, o MDB ele esteve sempre presente nas eleições de Caicó, né? Chegou a assumir a prefeitura, teve 3 a 4 cadeiras na Câmara Municipal e pela primeira vez o PMDB ameaça não participar de uma disputa municipal em Caicó. Como é que você vê esse cenário? Eu não tenho como avaliar porque, assim, as questões que envolvem a executiva estadual e a tomada de decisão de o partido apoiar o Dr. Tadeu são questões que envolvem a executiva estadual e foi uma decisão já tomada pelo partido. E o sentimento dentre os MDBistas, dentre as pessoas que acompanham historicamente o partido na cidade de Caicó, é uma posição de oposição ao atual prefeito. É isso que a gente sente naquelas pessoas que historicamente acompanham o partido. Então, por isso que é difícil você, mesmo com a decisão partidária de apoiar o prefeito Dr. Tadeu, é difícil que essas pessoas acompanhem diante da realidade local da cidade de Caicó. Então, é difícil opinar sobre isso, mas a realidade é essa, né? O sentimento do partido, das pessoas que acompanham o partido, é fazer oposição. Então, até por isso, o partido acaba vindo sem uma representação na Câmara, de nominata e essas questões também. Você permanece no partido e vai deixar ele na hora certa? Sim, quando houver a possibilidade de janela partidária, de diálogo, aí vamos amadurecer essa ideia e analisar o melhor futuro partidário no tempo oportuno. Você acha que Sandra Kelly tem condições de reunir a oposição? Eu pergunto isso porque algumas pessoas defendem que, por exemplo, ela teria um alinhamento muito mais à esquerda do que à direita, né? As pessoas desconhecem, por exemplo, que Sandra Kelly por muitos anos foi filiada ao MDB de Caicó, né? Ela chegou a conversar sobre isso com você? Você acha que ela reúne as condições de realmente unir a oposição em torno do nome dela? Acho que pode. Agora depende também de uma conversa dela com os demais partidos, procurar também esses outros partidos que hoje não se encontram aliados com o prefeito Dr. Tadeu e tentar articular uma união em torno de sua candidatura, já que ela, como eu disse hoje, é a única pré-candidatura colocada na oposição da cidade de Caicó. Então, acho que isso tudo depende de conversa, de amadurecimento político, de daqui para frente tentar construir essa união. Como é que foi a conversa dela na granja lá do seu pai, lá em Caicó? Você participou, onde o Álvaro participou também. Como é que foi a conversa com a Sandra Kelly? Sim, foi feito até um convite para a Sandra se filiar ao Republicanos. Ele fez esse convite a ela, mas ela já estava no Solidariedade, já estava filiada e já tinha também lançado sua pré-candidatura e se sentiu mais confortável para permanecer no Partido de Solidariedade. Então, acho que isso é construir daqui para frente esse diálogo e ver com esses partidos de oposição se consegue caminhar para essa união em torno do nome dela, se envolver outros candidatos. Eu sempre defendi, como disse aqui, a união da oposição. Acho que se a oposição vier unida, vem mais forte. Mas aí os próximos acontecimentos aí vão depender desses próximos dias e semanas. Você enxerga um favoritismo em Tadeu? Ou você acha que se Sandra conseguir unir a oposição, ela pode realmente, digamos assim, ser uma surpresa nas eleições em Caicó? Eu acho que qualquer candidato que venha com preparo para o debate, para mostrar os problemas que Caicó enfrenta, os problemas na saúde, os problemas nos bairros que muitas vezes se encontram abandonados, eu acho que quem venha com esse espírito para debater esses problemas tem total chance de vencer as eleições. A partir do momento que esses problemas são trazidos à tona, Caicó começa a debater e ver que esses problemas existem e ver que tem alguém cobrando a sua resolução. Então, eu acho que é viável a candidatura,
eu acho que se a oposição vier unida tem mais chances de vencer o pleito. E apesar de Dr. Tadeu ser favorito por hoje estar com a máquina pública, se tiver uma candidatura e uma união em torno de uma candidatura como ele, eu acho plenamente viável a vitória da oposição. O que é que o senhor vê algo de positivo na gestão do Dr. Tadeu e que vê de mais negativo? De positivo, acho que pelo menos o anúncio aí de obras que estão em andamento. E de negativo, a questão da saúde na cidade de Caicó, questão de pessoas que é recorrente falarem que vão buscar atendimento médico e às vezes não tem um medicamento para tratar seus problemas de saúde, coisas que antes se tinha e que hoje não se tem. Há um déficit nessa questão prioritariamente de saúde, e isso quem sabe dizer melhor são as pessoas que diariamente procuram o serviço de saúde na cidade de Caicó. E também a questão dos bairros, que muitas vezes poderiam ter uma maior atenção do poder público. Recentemente, um carro da coleta de lixo teve problema e os bairros ficaram por diversos dias seguidos sem a coleta de lixo. Então, são essas questões aí que atrapalham a gestão do prefeito, e todas essas questões têm que ser debatidas numa campanha eleitoral, num debate político. Só para fechar, o sonho de ser prefeito de Caicó permanece? Marcos, a gente sempre fala dar um passo de cada vez, né? Essa era uma oportunidade que nós tínhamos de debater esses problemas, de levar a nossa mensagem ao povo de Caicó como um deputado que vem lutando por sua região, e também querer debater os problemas da cidade de Caicó e via com viabilidade a gente conseguindo uma oposição unida, que eu também ia tentar unir a oposição. E se eu conseguisse unir essa oposição, eu teria mais ímpeto para realmente ser candidato, e eu estava muito confiante nisso. Então, creio eu que a oposição resolvendo esses problemas, tem uma boa chance de vencer essas eleições. Mas você, que sabe, um dia no futuro, pensa em disputar a prefeitura de Caicó realmente? Pode ser, eu não descarto. Eu acho que a cidade de Caicó, ela merece um gestor que tenha uma experiência administrativa. Eu fui secretário da Ascentas num dos momentos mais difíceis, que foi um momento de pandemia, e uma secretaria como a Ascentas no município de Natal, ela é uma estrutura tão grande que se compara realmente a algumas prefeituras do interior, como por exemplo a própria prefeitura de Caicó. Então, por essa experiência, por ter buscado dar o meu melhor, e também por ter essa vontade de ajudar a cidade de Caicó, eu não descarto no futuro colocar meu nome à disposição para disputar a prefeitura de Caicó. Mas isso é algo que a gente pensa para o presente, né? Essa eleição, eu pensava em ser candidato nessa eleição. No futuro a gente não tem como dizer o que vai acontecer no futuro. Deputado, obrigado pela sua participação, por nos receber aqui no seu gabinete. E que mensagem deixa agora para sua militância, seus amigos lá de Caicó, que ficaram tristes, evidentemente, com essa decisão da Justiça, e o que você tem a dizer para essas pessoas? Isso, eu acho que o sentimento agora é tentar unir a oposição. Eu acho que se houver uma outra candidatura colocada nesse meio tempo, nada impede que se conversem Sandra Kelly, pelo Solidariedade, e alguma outra candidatura, para que se una essas forças na cidade de Caicó, para que se possa ter uma eleição competitiva, ter um debate de ideias e dos problemas da cidade de Caicó. Então, a gente tem essa perspectiva positiva, e vamos acompanhar e continuar acompanhando os problemas da cidade de Caicó, e como deputado estadual sempre lutando em favor de Caicó e do Seridó. Mas eu vou insistir na pergunta, existem realmente outros nomes? Porque você sempre fala, tem sendo Sandra Kelly, mas pode surgir outros nomes. Tem realmente outros nomes na discussão, ou ainda não? Não, ainda não. Se discutir... Então hoje seria Sandra Kelly, não o único nome? Isso, colocado e com vontade, né? E por que não se unir em torno de Sandra Kelly? É uma possibilidade, como eu coloquei aqui. Você defende essa união? Tem todas as condições, sim. É uma possibilidade. Defendo que a oposição saia unida. E aí, para isso, a gente tem que conversar com outros partidos. Ela é um nome que, creio eu, possa aglutinar a oposição.